I am compelled to push onward, onto my next journey. I don't know where it will take me. Could I finally try to save him? He who I couldn't help when he needed me most. But much has changed since then. I have changed. I can do so much more now. But he's changed too. He is surely no longer the boy he was years ago. Will he welcome me with open arms? Or clenched sword? Either way, I will be back. My vengeance ends now. God of War 3. Um dos títulos mais esperados do ano, enfim chega às prateleiras e consegue atender às altas expectativas criadas, entregando uma experiência absurdamente polida e divertida, e ainda se consolidando como o melhor capítulo da série. God of War 3 inicia exatamente no ponto em que God of War 2 terminou. O guerreiro espartano Kratos busca a ajuda dos exilados titãs para enfrentar os deuses gregos que habitam o Monte Olimpo. Mais especificamente, Kratos busca vingança contra Zeus, divindade suprema que traiu diversas vezes o herói. Zeus! Your son has returned! I bring the destruction of Olympus! Tradicionalmente, a sequência inicial de um jogo da franquia engloba uma batalha em partes contra um grande chefe. Aqui não é diferente, mas o confronto já dá o tom da aventura inteira. Épico e em escala nunca antes vista. Do início ao fim, a obra dá ao jogador a chance de vivenciar intensamente um conto grandioso. O conceito encontra forma nos titãs, que além de personagens, são também fases. 6 vezes maiores que os colossos de Shadow of the Colossus, são o grande orgulho dos produtores do game e rendem as cenas mais impressionantes. Apesar de todo o destaque, pouco aparecem na história. Apenas 2 sequências se passam em cima das criaturas. Mas o impacto provocado por estes momentos é tamanho que talvez a sensação fosse diluída caso aparecessem mais titãs. They will fall as well. The death of Olympus means the death of us all. Then prepare for your death, Poseidon. O ritmo de jogo é excelente, jamais cansando ou perdendo o interesse. A receita é a mesma de sempre. Fases lineares, com várias áreas para combater inimigos, pontuadas por sequências de plataforma e, mais raro ainda, quebra-cabeças. Porém, o capricho é grande e a experiência da equipe transparece. O game encontra equilíbrio exemplar entre todas as situações que dispõe e, eventualmente, surpreende com algo novo e diferente, mas que jamais causa estranhamento e ajuda a renovar a experiência. Por exemplo, em situações pontuais, a câmera assume visão em primeira pessoa. Outro momento marcante é o encontrar com Hélios, o deus do sol, em que você movimenta apenas a mão de Kratos por alguns segundos para bloquear o brilho ofuscante do adversário. O enredo se esforça para amarrar todos os fiapos de história mal resolvidos ao longo dos últimos 5 anos de God of War. Kratos encara praticamente todas as situações absurdas que ainda não tinham acontecido nos outros jogos,
e tudo é encadeado de maneira a tornar a jornada cada vez mais épica. Nos campos de batalha, o prato principal da série, tudo continua muito bem, obrigado. Os movimentos são ágeis na velocidade ideal. Combos entram com facilidade e, o melhor de tudo, há uma atenção muito maior para os equipamentos secundários. Entretanto, das 3 armas novas, 2 são correntes extremamente similares ao equipamento padrão de Kratos, e suas características pouco convencem a usá-las em combate. Ainda assim, itens como o arco e flecha e a lanterna para cegar inimigos permitem criar diversas estratégias de luta. Para estes objetos, extrai uma barra de cor amarela, que se regenera sozinha, diferente da barra azul de magia, que se esvai conforme os poderes são usados. Os embates contra chefes são o ponto alto de God of War 3. Ocasião em que todos os aspectos da produção atuam em conjunto e brilham de forma singular. Cada inimigo é combatido em cenários fortes e marcantes. Melhor ainda, cada um exige métodos diferentes para ser batido, seja um estilo mais tradicional, valendo de habilidade no controle para escapar dos golpes, ou trechos de plataforma. Muitos produtores apontaram o combate contra um dos titãs, lá pelo meio da história, como o melhor do game, e é difícil não fazer coro. A luta é absolutamente impressionante. Não é a única, claro. Considere comum se pegar de boca aberta, impressionado ao lutar contra os chefões. Mas esse oponente em especial traz uma experiência de jogo tão intensa e jamais vista, que se destaca dos demais. Vale citar, a violência exagerada continua sendo marca patente de God of War. De fato, o visual em alta definição torna as cenas ainda mais chocantes e com direito a um requinte gráfico. O sangue que jorra mancha o corpo de Kratos, gerando momentos realmente fortes nos quais ele fica quase que totalmente coberto de vermelho. Sobre os quebra-cabeças, a quantidade é menor do que visto nos 2 anteriores para PS2, mas a qualidade aumentou. Situações fáceis e tradicionais de empurrar blocos para pressionar botões ou criar plataformas predominam. Os minigames de Quick Time Events voltam para manter a tradição, mas agora os botões aparecem nas extremidades da imagem, deixando a cena em questão mais limpa para apreciar. Para acompanhar essa onda de sensíveis ajustes, os trechos de plataforma ficaram menos frustrantes, com poucos pulos desafiantes ou correria com tempo justo no relógio. Do início ao fim, God of War 3 não foge dos irmãos mais velhos, e bate na média de 10 horas de aventura. Pode parecer pouco para alguns, mas a impressão que fica no final é muito mais marcante do que no PlayStation 2, graças ao trabalho gráfico. O resultado final é extremamente superior às demos liberadas anteriormente, com detalhes adicionais, taxa de quadros mais estável e diversos filtros gráficos, que aproximam a experiência à de produções cinematográficas. E mais, nada de CGs como nas obras anteriores. O visual que aparece nos filmes é o mesmo do jogo em si. O resultado é fantástico e coloca em xeque até a hegemonia de Uncharted 2 como o jogo mais bonito do PS3. Trilha sonora e dublagem já eram primorosos, e isso não muda. O tema da série martela em diversas variações, o que pode enjoar para alguns, e as vozes continuam com interpretações convincentes, em especial o ator T.C. Carson,
voz de Kratos. Release the girl, Zeus! Brother, this is not between us, Hercules. I have no time for games, Aphrodite. Vencida a campanha principal, habilita-se um monte de conteúdo extra, como já aconteceu nos jogos anteriores, que garantem boa longevidade, assim como níveis de dificuldade mais desafiantes. God of War 3 consegue atender todas as altas expectativas criadas em torno da produção. Gráficos de ponta se aliam a um primor técnico raramente visto, que equilibra com perfeição a tradição da série a novos e impressionantes elementos, como os titãs, enquanto ainda refina a fórmula, apresentando combates sensacionais e se permite uma ou outra liberdade artística. O melhor episódio da trilogia e uma aventura empolgante com desfecho primoroso, digno da série. My vengeance ends now.